estranho. Eu não me lembro de ter trancado isso. Não, 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 não! A polícia disse que não foi um acidente. Mas não foi um acidente. Foi um macaco. Pra ser sincero, esse filme me pegou de surpresa. Afinal de contas, veio pros cinemas assistir outro filme, o Mickey 17, que desde o seu anúncio no ano passado me chamou e muito a atenção com a ideia viajada de um cara assinando um contrato que simplesmente faz dele um ser humano descartável e até imortal. Infelizmente não consegui assisti-lo por conta do horário que ele encerrava. Ficava pesado pra mim e pra meu amigo voltar pra casa. Lá estava ele, na fila, comprando o ingresso e em uma ligação para mim, que estava calmamente arrumando-me para ir ao cinema, ele disse os seguintes dizeres. Aí, mané, tem aqui Branca de Neve e as Sete Criaturas Mágicas e também o filme do macaco. À primeira vista eu achei que este tal filme do macaco era Better Man, a história de Robbie Williams. O cantor, não o humorista, que Deus o tenha. Eu tinha visto que tinha um CGI do mano transformado em macaco e julguei que o meu amigo tinha apenas definido filme do macaco por este detalhe. Beleza, comprei os ingressos. E mal sabia o jovem Cruella a obra intrigante e cativante que estava prestes a assistir. Sem mais delongas, descasquem suas bananas e aconcheguem-se em seus galhos, pois irei destrinchar para vocês a minha experiência vendo O Macaco. O Macaco é um filme dirigido e escrito pelo diretor Osgood Perkins, ou só Os Perkins mesmo, baseado em um conto do rei do terror Stephen King de mesmo nome, O Macaco. Oz também dirigiu e escreveu ano passado o filme de terror Long Legs, com o Nicolas Cage no papel principal. Eu não tinha expectativa nenhuma com o conteúdo desse filme, até porque eu fui pensando que a gente ia ver outro. E também confesso que não sou o maior apreciador de filmes de terror. Entretanto, esse filme prendeu a minha atenção pelo fato dele se enquadrar no gênero carinhosamente apelidado aqui no Brasil de terrir. Um terror com elementos de comédia. E a maneira que o filme mescla morbidez, morte, sangue e assassinatos inexplicáveis com a comicidade, pra mim, foi um ponto positivo. Em diversos momentos eu soltei umas risadas aqui ou ali, e até admiro o risco que o diretor corre em colocar o humor num filme tão tematicamente e visualmente violento, com cenas até então mórbidas. A prova disso é que eu senti que só eu e meu amigo tava realmente rindo na sala de cinema. Talvez isso signifique que nosso humor seja muito ruim, mas... Por mais que eu não soubesse que de fato o filme tinha a intenção de ter um tom mais humorístico, eu ainda assim dei umas risadas numa cena que eram tão absurdas que eu fiquei tipo, mano, era pra rir mesmo ou o filme só tá metendo louco e dane-se? De todo modo, muito me agradou esse detalhe. Mas afinal, sobre o que é o filme? A trama nos apresenta Bill e Hal, irmãos gêmeos que moram com sua mãe depressiva, desleixada e solteira Lois. Certo dia, os nossos jovens rapazes encontram um macaco de corda nas coisas de seu ausente pai. Quando alguém gira a corda do macaco, ele bate os tambores e alguém, ao término da sua música, morre. Você querendo ou não. E a partir daí, meu amigo, é morte atrás de morte. Os caras sabiam o que estavam fazendo nas cenas de assassinato e morte, porque é muito bem feito. A cena inicial com aquele cara preocupado, sem saber o que fazer com um boneco, com um macaco no caso, me deixou bem aflito porque eu não sabia como é que ele funcionava, não sabia de nada do filme, angustiado e com medo do que podia acontecer. Seguindo o filme, nos é mostrada a trajetória desta bela família desorganizada e seus altos e baixos. Devo dizer que o arco da infância dos personagens provavelmente foi a sequência mais envolvente do filme. Ela dura o que? Umas 30 minutos, 40 minutos. E mesmo sendo meio jogadinho, ainda te prende, te cativa e te faz sentir determinadas emoções para com todos os personagens. Inclusive eu devo ressaltar que o moleque que interpretou os gêmeos desempenhou um papel tão bom que eu só me liguei que de fato era o mesmo ator pro Hal e pro Bill, quando mostra já o Hal e o Bill adultos, que eram feitos pelo mesmo ator. A narrativa é envolvente, os personagens são até que bem trabalhados e não tenho nenhuma reclamação pra essa parte. Mas com o terminar desse arco, as coisas começam a desandar um pouco.
Anos se passam e acompanhamos agora Hal já adulto. O mesmo Hal que antes era desmoralizado de todas as maneiras possíveis pelo seu irmão durante a infância, agora consegue se tornar o maior broxa da cinematografia contemporânea, superando até o narrador de Clube da Luta, na minha opinião. Sério, é muito arrastado todas as cenas que o Hal aparece e meio que nos coloca numa situação complicada, porque ele é o nosso protagonista e que age que nem uma mula. O cara é quase um Shinji Ikari da vida. E a propósito, o ator que faz o Hal, e o Bill no caso, parece muito um filho perdido do James Franco com o Mark Ruffalo da vida. Enfim, em contrapartida, Theo James já se saiu melhor interpretando o Bill. O ator até tenta e consegue em certa instância entregar bons personagens, afinal ele só tá seguindo o texto. Mas ainda assim eles são bem sem sal, sabe? Especialmente o Hal. O quão merda um cara tem que ser pra conseguir ser trocado pelo Elijah Wood. Enfim, também temos o filho do Hal, que consegue ser menos interessante que o seu pai ao ponto de que deu nem lembrar o nome dele. Um gordinho lá que tem seus 15 minutos de fama, mas depois morre de uma maneira que me encheu as lágrimas de olhos. E sei lá, alguns personagens secundários aí. Preguiça. O grande problema dessa parte é que eu só não senti nada por ninguém. Todo mundo é só esquecível, o que é triste porque contrasta com o arco da infância que pra mim foi muito bom. E o desfecho, embora ele seja visualmente bem feito e pesado, ele é meio sabe? O conflito é resolvido de uma maneira muito bunda, na minha opinião. Finalizando, ele é um bom filme. Eu me diverti assistindo, o filme me entreteu. Eu fui pro cinema com medo de cagar nas calças e saí com um filme legal e até que engraçado. Por mais que seja estranho, eis aqui a minha tese para esse filme. Como eu já tinha citado anteriormente, ele é baseado num conto do Stephen King. E como leitor de contos, eu consigo imaginar perfeitamente essa história do filme no formato de um conto. O conto, para você que não sabe, é uma história mais curta, começo, meio e fim, uma situação problema e de algum modo a situação problema tem que ser resolvida. Em sua maioria, os contos não te fazem criar nenhum apreço ou sentimento pelo personagem, afinal eles só estão ali mesmo. E é exatamente isso que acontece nesse filme. Eu sinto que o filme quis correr muito nessa vibe de conto, mas pro audiovisual, que você precisa sentir a emoção do personagem, sentir que as motivações dele estão enraizadas em algum valor, descarta essa parte do personagem, meio que é como se você tentar ir pro lugar e para no meio do caminho. De todo modo, não acho que fãs mais assíduos do terror vão achar esse filme uma obra de arte, mas como o filme muito me entreteu, a minha nota final é 7. Como um filme de terror, ele não te assusta muito, como um filme de comédia, ele te faz rir algumas vezes. Ele não promete nada, mas te entrega alguma coisa. E no mais é isso, chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que tenham curtido. Nos vemos na próxima.